Saudamos a todos que estão conosco nesse culto festivo distrital, culto da reforma da igreja. Nesse culto teremos a participação de todos os pastores do Distrito Alto Taquari. E nesse culto, então, nós queremos dar toda honra, louvor e glória a Jesus Cristo, que veio trazer para todos nós o perdão para os nossos pecados, vida e salvação. E também queremos agradecer nesse culto a Deus por Ele ter despertado Martinho Lutero para trazer de volta a sua igreja ao ensino verdadeiro, onde temos a salvação somente pela fé em Jesus Cristo, em sua graça e na palavra de Deus. Fique conosco e que Deus abençoe a todos com sua graça e a sua paz. Amém. Queremos, neste momento, para este culto do Distrito Alto Taquari, invocar a presença do Deus Triuno. Em nome de Deus Pai, o Criador de todas as coisas e preservador, em nome de Deus Filho, único e suficiente Salvador e mediador, em nome de Deus Espírito Santo, o ensinador e consolador. Amém. Nós confessamos os nossos pecados. Amados em Cristo, quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse: arrependei-vos, Ele quis dizer que toda a vida dos fiéis deve ser um constante arrependimento. Essas são as palavras de Martinho Lutero, na tese número 1, baseado em Mateus 4,17. Por isso nós oramos: Senhor Deus, não podemos dizer que não temos pecado, nem podemos pretender nós mesmos remediar o mal, muito menos confiar em nós mesmos ou em quem quer que seja para obtermos o perdão. Mas apenas podemos confiar na Tua graça em Cristo Jesus. Com humildade, arrependidos e confiantes, confessamos os nossos pecados e buscamos o perdão diante de Ti, ó Deus, mediante Jesus Cristo. Amém. Deus é misericordioso e bondoso.
Ele nos perdoa e aceita pela fé em Cristo. Lutero comenta esse amor justificador de Deus em Cristo com as seguintes palavras. Aqui começa a feliz troca. Tudo que Cristo possui passa a pertencer ao que nele crê. Cristo possui todo o bem e santidade, e isso passa a pertencer ao cristão. O cristão está cheio de pecados e defeitos, e isso Cristo leva sobre si. Porque Cristo é Deus e homem, alguém que nunca pecou e cuja santidade é insuperável, eterna e todo-poderosa. Ele toma sobre si os pecados da alma do cristão e os leva sobre si como se ele mesmo os tivesse cometido. Estes são necessariamente engolidos e afogados nele, pois não há pecado que resista diante da sua insuperável justiça. A alma, por sua vez, é purificada de todos os seus pecados e se torna livre em Cristo. Portanto, a todo aquele que está arrependido, confia em Jesus e deseja viver uma nova vida com o auxílio do Espírito Santo, eu anuncio a graça e o amor de Deus e perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trazemos também a leitura do Salmo para este momento, o Salmo de número 46, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Até aqui a leitura do Salmo. Nós queremos falar com Deus em oração. Deus sempre fala conosco através da sua palavra e nós falamos com Ele através da oração. Então convido a todos a nós nos dirigirmos a Deus, falando com Ele, apresentando os nossos desejos e nossos agradecimentos a Ele. Querido Deus e amado Pai Celestial, agradecemos pela Tua palavra que nos foi concedida em sua pureza e clareza. Faze com que nós zelemos por essa palavra, por esse precioso dom que nos concedeste, e que sempre através dela mantenhamos viva a nossa fé, a fé de que nós somos salvos, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo e não por méritos próprios. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém.
Olá, irmãos. O texto bíblico da carta pastoral está registrado em Romanos, capítulo 3, versículos 19 até o versículo 28, onde lemos: Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei, e isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui a leitura bíblica. Leitura do Santo Evangelho para o culto do dia da Reforma Luterana, conforme está escrito no Evangelho de João. Lemos do capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 36, conforme segue. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Antes de confessarmos a nossa fé, quero lembrar uma palavra de Jesus em Mateus 10, 32, onde ele diz: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Convido agora a você para que, como Lutero e também com toda a Igreja cristã, confessemos a nossa fé, não apenas com palavras, mas também com a nossa vida, conforme é resumida no Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, estamos celebrando mais um aniversário da Reforma Luterana. São 503 anos desde que Martinho Lutero afixou as 95 teses na Catedral da cidade de Wittenberg, Alemanha. E o que levou Lutero a fazer isso? O Evangelho de João, capítulo 8, 31 a 39, nos responde. Quando Lutero teve a oportunidade de estudar a palavra de Deus com dedicação, mergulhando nos ensinamentos mais preciosos, ele conheceu a verdade. E essa verdade mexeu com a sua vida, transformando para sempre o seu modo de vida, a sua fé, o seu testemunho, impactaram não somente a sua vida, mas muitas pessoas com o amor de Deus. E é por isso que eu convido você a olhar com atenção para o Evangelho de João 8, 31 a 39. O contexto nos traz Jesus na festa dos tabernáculos ou barracas. Essa festa acontecia em Jerusalém. E ali alguns já estavam querendo achar um jeito de matar Jesus, especialmente os fariseus e os sacerdotes. Mas, a essa altura também muitas pessoas, elas seguiam Jesus. Seguiam porque creram nele e nos seus ensinamentos. E Jesus já havia deixado muito claro quem ele era, por quem ele foi enviado e por que ele veio ao mundo. E é por isso que o verso 31 do capítulo 8 de João traz uma mensagem bem específica. Se antes Jesus falava para todos, agora ele se dirige diretamente aos que creem. E por que eles creram? Porque ouviram a sua palavra. Sim, eles creram, pois a palavra de Jesus, esta palavra fez diferença para eles. E qual é a intenção de Jesus em falar somente para os que creram nele? O objetivo era que eles continuassem crendo e, mais do que isso, que eles permanecessem na sua palavra e se tornassem, de fato, discípulos de Jesus. Martinho Lutero fundamentou a sua vida e pregação no Evangelho de Jesus e deixou claro que o objetivo de Deus para os cristãos não é apenas que eles creiam. Se fosse só isso, então seria melhor que
logo que alguém se tornasse cristão pelo batismo ou pela pregação da palavra, imediatamente essa pessoa morreria e assim ela não correria o risco de se perder e ir para o inferno. Assim Deus levaria cada um que é chamado à fé imediatamente para o céu. Acontece que Deus tem um propósito muito grande, um objetivo de vida já aqui nesse mundo, para todos aqueles que foram chamados para a fé em Jesus. E é através de todo aquele que crê que Deus quer fazer mais discípulos. Notem que Jesus ele diz para aqueles que creram: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Ou como diz na tradução Almeida, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Crer no sentido de viver em comunhão com Deus, caminhar em direção ao céu, é muito mais do que dizer que acredita que Jesus existe ou que ele existiu. Só dizer que Jesus existe, na verdade, é um objetivo muito pequeno. E é exatamente isso que Jesus quer nos ensinar aqui. Jesus convida aqueles que creram a dar um passo adiante, dizendo: se vocês permanecerem na minha palavra, obedecerem o que eu ensinei a vocês, então verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Somente quem permanece unido à palavra de Jesus também permite que a sua fé produza raízes, e somente uma fé que está enraizada em Jesus faz alguém ser um discípulo dele. Notem também que Jesus não obrigou ninguém a continuar crendo nele, mas a continuidade da fé está ligado intimamente ao permanecer firme na palavra e nos seus ensinamentos. Eu pergunto, faz algum sentido alguém dizer que crê em Jesus, mas não dar ouvidos, não obedecer, não buscar permanecer na sua palavra? Jesus está falando diretamente para aqueles cuja fé é superficial. E justamente por isso ele explica que ser discípulo significa aceitar permanecer fiel em todo o tempo e permanecer fiel ao seu ensino. Permanecer na palavra de Jesus é crer nele, seguir os seus conselhos, acreditar, absorvendo tudo aquilo que Jesus nos dá e tomando isso para o nosso coração, para a nossa vida, sabendo que ele é a autoridade da nossa vida e que da voz de Jesus para a nossa vida só sai a verdade que nos liberta. Porque no tempo de Lutero também, voltando à questão da reforma, a igreja, ela se tornou algo frio e sem sentido, e isso colocava muito medo na vida das pessoas. Por que isso aconteceu? Porque na verdade a igreja se distanciou completamente da palavra, e sem permanecer na palavra de Jesus a igreja morre. E é diante de uma igreja morta que Deus levantou Lutero para anunciar a única palavra que dá vida. A religiosidade, que se baseia em rituais, costumes, tradições, leva as pessoas a um caminho longe da palavra. E foi esse problema que Jesus combateu com os fariseus e mestres da lei. Foi o afastamento da palavra de Deus que aprisionou muitas pessoas no medo e no engano no tempo de Lutero. Queridos, nós vivemos tempos onde estão querendo diminuir, adequar,
substituir a palavra de Deus. Abra o olho com quem diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou então aquele que diz que devemos adequar a Bíblia aos nossos tempos. O que Jesus nos ensina no Evangelho é totalmente atual. Essas palavras foram ditas não só para aquelas pessoas que estavam lá pessoalmente com Jesus. Tudo isso é para nós também. Tudo isso é necessário para nós sermos salvos, aprendermos a ter um relacionamento próximo com Jesus, viver ligados a Ele. Isso está registrado na Escritura para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Por isso nós cremos, confessamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é a boca de Deus que fala para nós hoje. E a palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. Qual então é o grande perigo dos nossos dias? O afastamento, a falta de conhecimento da palavra, ou então a substituição da palavra de Deus por outros ensinamentos. Celebrar a reforma é celebrar a autoridade e a importância da palavra de Deus na nossa vida. Se a igreja não permanecer na palavra, ela morre. E porque onde a palavra não está presente, onde não há obediência à palavra, ali não há verdadeiros discípulos. Qual é o resultado maravilhoso na vida do discípulo de Jesus, ou seja, aquele que permanece, obedece à palavra de Jesus? Jesus é muito claro no verso 32, dizendo assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem permanece unido à palavra de Deus, conhece a verdade e é livre. E a palavra de Deus nos garante que Jesus é a verdade que se fez carne, que veio morar entre os homens. E é por isso que Jesus, em João 14,6, declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Percebam o quanto é absolutamente necessário permanecer unido com Jesus. Somente assim, unidos com Ele, firmados na verdade que liberta, nós temos a vida eterna. Jesus não veio ao mundo apenas para que a sua história fosse conhecida pelas pessoas. Ele também não veio ao mundo somente para que saibamos que Ele morreu na cruz e entregou a sua vida para pagar o preço total dos nossos pecados. Jesus veio para que a nossa vida fosse impactada por Ele. E ao ponto de nós crermos na promessa que está em Mateus 28:20, que diz que Ele está presente em nossa vida, em todo tempo, em qualquer situação, para nos guiar, para nos orientar, para nos animar, para nos encorajar, para nos proteger, para nos conduzir seguros nesse mundo para a eternidade. O relacionamento com Jesus, buscar a orientação dele, conversar com o nosso Salvador em oração, é uma necessidade absoluta de todo aquele que crê em Cristo. E na verdade é a chave para permanecer firme na fé em Jesus. Para entender melhor a necessidade do relacionamento, veja Lucas 13, 26 e 27. Ali Jesus fala da porta larga e da porta estreita, do caminho largo e estreito, e deixa claro que tem muitos que até vão dizer assim: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas Ele responderá: não sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Infelizmente, muitas pessoas até aceitam ouvir a respeito do perdão que Cristo dá, mas não querem compromisso com Ele. À medida que nós cremos em Jesus como nosso único Salvador, nós firmamos um compromisso com Ele, uma aliança que foi selada com o seu próprio sangue. Queridos, Jesus veio ao mundo
para fazer com que nós nos tornássemos amigos de Deus. E qual a importância de um amigo verdadeiro? Amigo verdadeiro é aquele que nos conhece bem e nós conhecemos esse amigo. Nós sabemos o que ele pensa e podemos contar com a sua ajuda no que precisamos, podemos dizer o que precisamos contar para ele. Amigo verdadeiro, ele também vai dizer não só necessariamente o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. É este Jesus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus amigo que Lutero conheceu e compartilhou para que muitas vidas fossem transformadas e impactadas pelo poder da pregação da palavra de Deus. Notem o seguinte, irmãos. Quando nós buscamos uma vida em obediência à palavra de Deus, nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com o nosso melhor amigo. Ninguém nos amou como Cristo, o Filho de Deus. Somente Ele deu a vida por nós. E todo aquele que vive unido com Cristo Jesus tem a vida eterna. Celebrar a reforma luterana, é anunciar que o ser humano precisa conhecer a verdade sobre ele mesmo e sobre o que Deus tem a oferecer para ele. Precisamos continuar anunciando para as pessoas dos nossos dias que é verdade que o pecado mata a alma, que a desobediência à vontade de Deus coloca todas as pessoas debaixo da condenação. Precisamos continuar anunciando a verdade que é necessário viver uma vida de arrependimento diário, afogando os pecados e maus desejos e tudo aquilo que nos afasta de Deus, usando a única armadura que Deus nos dá, que é a sua santa palavra. Precisamos continuar anunciando que conheceremos a verdade de maneira cada vez mais clara à medida que fortalecemos o nosso relacionamento com Cristo. Porque através da sua palavra que está presente na igreja cristã, na comunhão dos santos, através da Santa Ceia, nós ficamos cada vez mais unidos com Cristo. E assim nós fortalecemos a nossa fé na única verdade que liberta. É assim que todo aquele que vive da verdade que é Cristo Jesus, ele é livre. Ele é livre porque foi libertado pelo Filho de Deus. É livre porque, de fato, foi libertado de todo o peso que ele não poderia se libertar. Queridos, ser de Jesus é maravilhoso. Somos livres do jugo, da condenação do pecado, do terror da morte, do medo da condenação eterna, porque Cristo nos libertou. Lutero não se calou diante da verdade que liberta e viveu a sua fé permanecendo firme na palavra de Deus. Vamos louvar e agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos deu o privilégio de conhecermos a verdade. E porque conhecemos a verdade, nós somos livres. Somos livres unicamente porque Jesus nos libertou. Esta única palavra de Jesus, ela continua transformando vidas. Unidos à palavra de Jesus, vivamos como discípulos de Cristo, firmados bem nele. Vivamos cada dia debaixo da graça de Deus, desfrutando e compartilhando com alegria o tesouro da salvação. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, depois de muito tempo de opressão espiritual, Tu libertaste a Tua Igreja através da reforma do século XVI. Queremos agradecer-te por aquelas testemunhas fiéis, por meio das quais restauraste o Evangelho de Cristo para a humanidade. Agradecemos-te também porque permitiste que ainda hoje brilhe a verdade, a luz do Evangelho,
pelo qual podemos te adorar em espírito e em verdade, livres do peso das leis humanas. Pedimos-te que defendas a tua Igreja do ataque de todos os seus inimigos. Não permitas que sejamos absorvidos e obscurecidos pelo mundo, nem nos deixes ficar sem a tua palavra. Envia-nos mestres que preguem o Evangelho puro e administrem os sacramentos conforme tu os instituíste. Dá a teu servo sabedoria, fidelidade e ousadia no testemunho. Dá a todos nós amor às verdades eternas e que saibamos viver a liberdade espiritual que temos em Cristo. Concede-nos paz e bom governo. Permite que a verdade, a justiça e a liberdade reine entre nós. Abençoa-nos em nosso ofício e trabalho diários. Guarda nossa família, nossa igreja, nosso distrito, a nossa vida, hoje e sempre. Acima de tudo, mantém-nos na comunhão contigo, para que possamos viver e habitar eternamente na tua presença. Amém. Neste momento de culto e devoção, nós também queremos convidar a todos para nos dirigirmos ao Senhor na oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E esta oração, que é também tão lida, tão proferida e tão estudada no meio luterano, e quando nós acompanhamos no Catecismo Menor de Martinho Lutero, vemos como ele explicou essa oração de uma forma tão maravilhosa para o nosso ensino e para o nosso engrandecimento no conhecimento do Senhor. Oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aos nossos irmãos em Cristo Jesus que nos assistem, hoje a Igreja Luterana comemora o Dia da Reforma, um evento em que nosso misericordioso e gracioso Deus, através de servos consagrados, restabeleceu a verdade de que somos aceitos e salvos pela fé. Assim, vamos comemorar e anunciar este maravilhoso feito do nosso Deus. Então, convido-os a compartilhar esta mensagem aos seus amigos no Facebook. A todos, uma feliz e abençoada semana. Boa noite.